Há momentos na vida em que sentimos que estamos prontos para mais, que há algo maior e mais poderoso dentro de nós, esperando para se manifestar. Às vezes, esse potencial parece distante, como se fosse difícil alcançá-lo. Mas a verdade é que ele já está dentro de você, apenas esperando para ser despertado. O que muitos não sabem é que superar os limites que nos impomos não é uma questão de sorte, mas de entendimento e ação. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira transformação começa de dentro para fora e que cada um de nós tem a capacidade de ser a melhor versão de si mesmo. Não é sobre mudar a realidade ao redor, mas sobre como lidamos com ela. O estoicismo nos oferece ferramentas poderosas para fazer essa jornada, nos convidando a refletir sobre o que realmente importa. Não estamos em busca de riquezas ou de reconhecimento externo, mas de um alinhamento profundo com nossa verdadeira essência. Ao aprender a controlar nossa mente e nossas reações, podemos transformar qualquer situação em uma oportunidade de crescimento. A sabedoria dos antigos filósofos estoicos nos mostra que a vida não é algo que simplesmente acontece conosco, mas que somos nós que, através de nossas escolhas e atitudes, moldamos nossa existência. Cada desafio é uma chance de fortalecer nosso caráter e nossa resiliência. Ao seguir os ensinamentos estoicos, começamos a perceber que o verdadeiro poder não está no que acontece, mas na nossa capacidade de responder com sabedoria e serenidade. Cada pensamento e ação consciente nos aproxima de uma vida mais plena e realizada. Ao despertarmos para o que realmente importa, podemos superar os limites autoimpostos e alcançar um nível de paz interior e de autoconfiança que nos transforma. Não estamos apenas buscando viver uma vida comum, mas uma vida com propósito, coragem e, principalmente, autenticidade. Agora é a sua vez. Está pronto para despertar o melhor de si mesmo? Este vídeo vai te guiar através de 10 lições estoicas para transformar sua vida, superar seus limites e alcançar o que você sempre soube que era capaz. Quero saber de você. Comente abaixo, despertarei o meu melhor eu. E compartilhe esse vídeo com aqueles que também estão prontos para despertar o seu potencial. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores como esse e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembre-se, é hora de despertar e você tem o poder de transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada. 1. A liberdade de escolher. Você é o autor da sua história. Quantas vezes você já se sentiu preso a uma situação, como se não houvesse saída? Quantas vezes acreditou que sua vida estava sendo escrita por outras pessoas, pelas circunstâncias, pelo acaso? A verdade é que, independentemente do que acontece ao nosso redor, sempre temos uma escolha. Pode não ser a escolha perfeita, pode não ser a escolha que gostaríamos de ter, mas existe um poder dentro de nós que nos permite decidir como reagimos diante de qualquer desafio. Nossa vida não é um roteiro fixo, mas sim uma história que se desenrola a cada dia, e nós somos os autores dessa narrativa. O estoicismo nos ensina que não controlamos tudo o que acontece, mas sempre controlamos como interpretamos os fatos e como escolhemos agir diante deles. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece, mas como você reage ao que acontece. Essa é uma lição poderosa porque nos lembra que nossa liberdade não está no mundo externo, mas dentro de nós. Viver no modo automático é uma das maiores armadilhas que podemos cair. Muitas pessoas passam os dias apenas reagindo ao que acontece, sem nunca parar para refletir sobre suas escolhas. Quando algo dá errado, culpam o destino, os outros, o azar. Quando algo dá certo, atribuem a sorte. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, são as decisões diárias que moldam nosso caminho. Cada pensamento que escolhemos alimentar, cada ação que tomamos ou deixamos de tomar, determina a direção da nossa vida. E a diferença entre aqueles que vivem uma vida plena e aqueles que vivem uma vida de arrependimentos está exatamente nessa consciência. Enquanto alguns esperam que algo mude para, enfim, se sentirem felizes e realizados,
Outros entendem que o poder está em suas mãos e que podem criar essa mudança agora mesmo. É claro que nem sempre é fácil enxergar essa liberdade. Muitas vezes, somos condicionados desde cedo a acreditar que somos vítimas das circunstâncias. Se algo não sai como planejamos, nos dizem que a vida é assim mesmo. Se enfrentamos dificuldades, nos dizem que não há nada a ser feito, mas essa mentalidade nos aprisiona. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração nazistas, escreveu que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Ele perdeu tudo, passou por um sofrimento inimaginável, mas ainda assim encontrou sentido em sua dor e escolheu não permitir que a brutalidade dos outros destruísse sua essência. Isso nos ensina que, mesmo nas piores situações, temos o poder de decidir como reagimos. Não se trata de ignorar o sofrimento ou fingir que tudo está bem, mas sim de entender que, apesar dos desafios, ainda temos poder sobre nossa mente e nossas escolhas. Ter essa liberdade de escolha significa assumir a responsabilidade por nossas ações e pensamentos. Se algo não está bom na sua vida, você pode escolher reclamar ou pode escolher agir. Se está infeliz no trabalho, pode se acomodar ou buscar formas de melhorar a situação. Se um relacionamento se tornou tóxico, pode continuar preso nele ou tomar uma decisão que priorize sua paz. A escolha sempre existe, e quanto mais cedo entendermos isso, mais cedo deixamos de ser reféns da vida e passamos a viver com intenção. Essa responsabilidade pode parecer assustadora no início, porque significa que não podemos mais nos esconder atrás de desculpas. Mas também é libertadora, pois significa que não estamos condenados a nada. Você pode escolher ser disciplinado, pode escolher mudar seus hábitos, pode escolher cercar-se de pessoas que te impulsionam ao invés de te puxar para trás. Tudo depende de você. A mentalidade que adotamos faz toda a diferença. Se acreditamos que nossa capacidade é fixa e imutável, qualquer erro ou fracasso parecerá um golpe irreversível. Mas se enxergamos a vida como um processo de aprendizado contínuo, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Carol Dweck, psicóloga e autora do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, explica que pessoas com mentalidade fixa evitam desafios, desistem facilmente e veem o esforço como algo inútil. Já aquelas com mentalidade de crescimento persistem diante dos obstáculos e acreditam que podem evoluir com dedicação e prática. A boa notícia é que podemos escolher qual mentalidade adotar. Podemos treinar nossa mente para ver dificuldades não como barreiras intransponíveis, mas como degraus que nos levam a um novo nível. Escolher sua reação diante da vida não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa olhar para cada situação e perguntar: o que está sob meu controle? Se algo não pode ser mudado, não adianta gastar energia resistindo. Mas se há algo que podemos fazer, mesmo que pequeno, devemos agir. Tudo começa na forma como pensamos e no que decidimos fazer com as oportunidades e também com os desafios que surgem. Quantas pessoas perdem anos esperando pela motivação certa para começar algo? Quantas deixam sonhos para depois porque ainda não é o momento ideal? Mas a verdade é que o momento ideal nunca chega. A vida sempre terá obstáculos, imprevistos, medos e incertezas. A diferença entre quem realiza e quem apenas sonha está na decisão de agir, independentemente das condições. A liberdade de escolher significa parar de esperar a vida mudar para então se sentir bem. Significa encontrar força dentro de si para criar mudanças, mesmo que aos poucos. A história que você conta sobre si mesmo importa. Se disser constantemente que não é capaz, que não pode mudar, que as coisas são como são, então essa será a sua realidade. Mas se escolher olhar para os desafios como algo que pode enfrentar e superar, se começar a agir com propósito, então começará a escrever um novo capítulo da sua vida. Você pode decidir agora mesmo sair do papel de espectador e assumir o papel de protagonista.
Você pode escolher crescer, pode escolher evoluir, pode escolher criar a vida que deseja. A caneta está na sua mão. O que você vai escrever a partir de hoje? 2. Transforme a dor. Encontre força nas dificuldades. Dor. Algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Seja a dor da perda, do fracasso, da rejeição ou da solidão, ela chega sem avisar, nos toma de assalto e nos obriga a sentir seu peso. Muitos tentam evitá-la a qualquer custo, buscando distrações ou fugas para anestesiar o sofrimento. Mas há um caminho diferente, um caminho que os estoicos conheciam bem. Em vez de fugir da dor, devemos enfrentá-la e usá-la como um mestre, porque dentro dela há um poder transformador, uma força bruta esperando para ser moldada. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece, mas sempre podemos controlar nossa resposta. Marco Aurélio, imperador e filósofo, viveu tempos de guerra, traição e tragédias pessoais. Ele poderia ter se rendido à amargura, mas escolheu encontrar força na adversidade. Ele escreveu para si mesmo, em suas meditações, que aquilo que nos desafia nos fortalece. Essa é a essência da filosofia estoica. Tudo pode ser combustível para o crescimento, inclusive, e principalmente, a dor. Nem sempre percebemos de imediato, mas os momentos mais difíceis são aqueles que realmente nos moldam. Quando tudo está tranquilo, seguimos no automático, sem a necessidade de nos reinventarmos. Mas quando a vida nos empurra contra a parede, somos obrigados a olhar para dentro e descobrir de que somos feitos. A dor não destrói, a menos que permitamos. O que ela realmente faz é revelar nossa verdadeira força, mostrar a resiliência que talvez nem soubéssemos que existia dentro de nós. Há uma tendência natural em ver o sofrimento como algo injusto, como se a vida tivesse nos colocado em uma posição de desvantagem. Mas essa é uma ilusão. A dor não vem para punir, vem para ensinar. Cada golpe, cada dificuldade, é um teste que nos dá a oportunidade de crescer. A sociedade moderna nos acostumou a buscar conforto acima de tudo. Fugimos do desconforto emocional como se fosse uma ameaça, quando, na verdade, é exatamente ele que nos torna mais fortes. Atletas sabem disso. Eles enfrentam a dor do treino exaustivo porque entendem que cada gota de suor é um passo para a excelência. Empreendedores enfrentam rejeições sucessivas antes de alcançarem o sucesso. Artistas lidam com críticas, inseguranças e falhas antes de atingirem a maestria. O crescimento sempre cobra um preço, e esse preço muitas vezes se chama dor. O problema não é sentir dor, o problema é se entregar a ela sem resistência, permitindo que ela defina quem somos. Quantas pessoas se tornam amargas após uma decepção? Quantas desistem de um sonho depois de um único fracasso? Quantas se fecham para o amor, porque um relacionamento anterior causou sofrimento? Esse é o caminho fácil. O difícil, e o mais poderoso, é usar essa dor como um impulso, como uma força para se tornar alguém ainda mais forte. Os estoicos acreditavam que deveríamos nos preparar para as adversidades antes que elas chegassem. Isso não significa viver com medo, mas sim aceitar que o sofrimento faz parte da existência. Sêneca dizia que devemos ensaiar mentalmente as dificuldades, para que, quando chegarem, não sejamos pegos de surpresa. Esse é o conceito do premeditatio malorum, a antecipação dos males. Se você já aceitou que a vida trará desafios, quando eles vierem não será um choque, será apenas mais um obstáculo a ser superado. Mas nem sempre conseguimos ver o sentido da dor no momento em que a estamos vivendo. Quando estamos no meio de uma tempestade, tudo parece sem propósito. Apenas depois, olhando para trás, percebemos como aquilo nos moldou. Um coração partido pode nos ensinar sobre amor próprio e limites. Um fracasso pode nos tornar mais determinados e estratégicos. Uma perda pode nos lembrar do valor do tempo e da presença. O sofrimento não é o fim, mas um portal para um novo começo. Transformar a dor em força exige coragem. É preciso encará-la de frente, sem tentar silenciá-la com distrações passageiras. É necessário senti-la,
entender sua origem e então escolher como usá-la. Quando você se torna consciente do seu sofrimento, ele deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser uma ferramenta de crescimento. A resiliência não nasce em dias fáceis. Ninguém se torna forte vivendo apenas no conforto. O que nos fortalece são as dificuldades que superamos. Pense nas maiores histórias de superação que já ouviu. Todas elas envolvem desafios intensos, momentos de quase desistência e, no fim, uma escolha: continuar ou se render. O que separa aqueles que crescem daqueles que se afundam não é a quantidade de sofrimento que enfrentaram, mas como decidiram lidar com ele. Os estoicos tinham um lema poderoso: amor fati, o amor ao destino. Isso significa não apenas aceitar os desafios, mas abraçá-los, amá-los, vê-los como essenciais para nosso crescimento. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Devemos perguntar, o que posso aprender com isso? Esse pequeno ajuste na perspectiva muda tudo. O mundo não nos deve conforto. A vida não vem com garantias de felicidade contínua, mas cada momento difícil carrega um presente escondido: a chance de nos reconstruirmos mais fortes do que antes. Se tudo fosse fácil, nunca desenvolveríamos resistência. Se nunca caíssemos, não saberíamos o que é levantar. A dor pode ser um fardo ou um professor, e essa escolha sempre será nossa. O poder de transformar a dor não está em negar que ela existe, mas em se recusar a ser definido por ela. Está na decisão de seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra você. Está na vontade de olhar para a própria dor e perguntar: como posso crescer a partir disso? Você não precisa ter todas as respostas agora. Nem sempre entenderemos imediatamente o propósito de certas dores, mas se houver uma certeza, é esta: dentro de cada dificuldade há uma lição, e dentro de cada ferida há um caminho para a força. Marco Aurélio escreveu que o que está no caminho se torna o caminho. O que parecia ser um bloqueio pode, na verdade, ser a ponte para um novo nível de crescimento. Se há algo que a vida te ensinou até aqui, é que você pode suportar muito mais do que imagina. Se já sobreviveu a dores que pareciam insuportáveis, sabe que há uma força dentro de você que continua em pé, apesar de tudo. Essa força sempre esteve lá. Agora a escolha é sua: continuar carregando essa dor como um fardo ou transformá-la na energia que vai te levar além. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 3. A sabedoria do silêncio. Aprenda a ouvir antes de agir. Há um poder invisível, negligenciado pela maioria, mas conhecido por todos os grandes sábios da história. Ele não vem da força, da riqueza ou do prestígio. Não está nas palavras grandiosas, nos discursos eloquentes ou na necessidade de ser ouvido a todo momento. Esse poder está no silêncio, no espaço entre o estímulo e a resposta, na pausa que antecede a ação, no controle absoluto sobre aquilo que se diz e, mais ainda, sobre aquilo que se escolhe não dizer. Em um mundo onde todos gritam para serem notados, poucos param para ouvir. Fala-se muito e pensa-se pouco. Há uma pressa desenfreada em reagir, em argumentar, em se fazer presente em qualquer discussão, como se o silêncio fosse sinônimo de fraqueza ou submissão. Mas a realidade é que o silêncio é uma arma poderosa. É ele que diferencia a impulsividade da sabedoria. Os estoicos entendiam isso como poucos. Para eles, o domínio da fala era, antes de tudo, o domínio da mente. Quem controla a língua, controla a si mesmo.
Sêneca advertia sobre os perigos de uma boca apressada. Ele dizia que falar sem reflexão era o mesmo que agir sem pensar, um convite ao erro. Quantas vezes palavras ditas no calor do momento se transformam em feridas irreparáveis? Quantas decisões precipitadas nascem de uma mente que não soube encontrar repouso antes de agir? O silêncio, longe de ser um vazio, é um espaço fértil onde a verdadeira sabedoria pode florescer. Aqueles que dominam o silêncio não são indiferentes nem omissos. Pelo contrário, são observadores atentos, estrategistas cuidadosos. Eles compreendem que há mais valor em compreender do que em apenas responder. Não sentem necessidade de preencher cada segundo com palavras, pois sabem que a verdade se revela na escuta. A paciência de ouvir é a virtude que molda líderes, filósofos e todos aqueles que desejam compreender o mundo com profundidade. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas uma presença poderosa. Ele dá espaço para que a mente processe, para que as emoções se assentem e para que a razão tome o lugar da impulsividade. Há momentos em que o melhor argumento é o olhar atento. Há discussões em que o silêncio incomoda mais do que qualquer palavra. E há situações em que o silêncio é o único caminho para evitar arrependimentos. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos do estoicismo em ação, escreveu que deveríamos falar apenas quando tivermos algo que valha mais do que o silêncio. Ele entendia que a fala descuidada nos torna escravos de nossas próprias palavras. Aquele que fala sem controle entrega seu poder ao acaso. Já aquele que fala com intenção escolhe sua influência sobre o mundo. A grande questão é: por que é tão difícil para muitos permanecerem em silêncio? O ego é uma das respostas. A necessidade de ter a última palavra, de mostrar conhecimento, de se afirmar perante os outros. Mas o sábio não busca provar nada para ninguém. Ele entende que a verdadeira força não está em dizer tudo o que pensa, mas em dizer apenas o que é necessário. A sabedoria do silêncio também se manifesta na maneira como ouvimos. A maioria das pessoas não ouve para compreender, mas para responder. Enquanto o outro fala, já preparam sua réplica, já organizam sua contra-argumentação, já se preparam para rebater. Isso não é ouvir, é apenas esperar a vez de falar. A escuta verdadeira exige presença, exige que se esteja aberto para aprender, para absorver, para se transformar. Um silêncio bem usado pode evitar conflitos desnecessários, pode poupar arrependimentos, pode preservar relações. Quantas brigas teriam sido evitadas se antes da resposta impulsiva houvesse um instante de reflexão? Quantas oportunidades de crescimento foram perdidas porque alguém falou sem pensar? O silêncio tem o poder de nos dar tempo. Tempo para digerir uma informação, para perceber nuances, para agir com clareza. Além disso, há um silêncio que não apenas protege, mas também cura. O silêncio interior. Em uma era de ruído constante, onde notificações piscam a todo instante, onde há sempre algo exigindo nossa atenção, encontrar momentos de quietude se tornou um luxo raro. Mas sem silêncio, não há profundidade. A mente sobrecarregada se torna uma mente superficial. Quem nunca para refletir, vive à mercê dos acontecimentos, sem controle sobre si mesmo. Muitos dos problemas modernos vêm da incapacidade de estar em silêncio consigo mesmo. Há quem sinta desconforto diante da própria companhia. Há quem precise preencher cada espaço com música, conversa, distração, qualquer coisa que evite o confronto com a própria mente. Mas fugir do silêncio é fugir do autoconhecimento. Quem não aprende a estar consigo mesmo, nunca se conhecerá verdadeiramente. A prática do silêncio, portanto, não é apenas útil para evitar erros, mas essencial para encontrar clareza. Quando nos calamos, quando nos recolhemos para ouvir antes de agir, algo acontece. As respostas se tornam mais evidentes, as emoções se tornam mais equilibradas, as decisões se tornam mais sábias. Um guerreiro não ataca sem primeiro observar seu oponente. Um estrategista não age sem antes calcular as consequências. Um sábio não fala sem antes medir o impacto de suas palavras. O silêncio
é a arma daqueles que entendem que a verdadeira força não está no ruído, mas na contenção. E então você tem sido senhor das suas palavras ou escravo delas? Tem usado o silêncio como um aliado ou o evitado por medo do que ele pode revelar? A escolha está em suas mãos. O mundo pode ser um lugar caótico, cheio de vozes e ruídos, mas dentro de você há um espaço intocável de quietude. Encontre-o, use-o, domine-o, porque é no silêncio que a verdadeira sabedoria nasce. 4. O valor do fracasso. Aprenda com os erros e cresça mais forte. A ideia de fracasso carrega um peso que poucos estão dispostos a suportar. Desde cedo, somos ensinados a evitar o erro, a temer a queda, a buscar sempre o sucesso imediato. Mas o que ninguém nos diz é que o fracasso não é o fim, e sim um caminho inevitável para o crescimento. Ele não é uma sentença de derrota, mas uma ferramenta poderosa de aprendizado. Todo grande homem ou mulher que deixou sua marca no mundo falhou inúmeras vezes antes de alcançar a maestria. E aqueles que evitam o fracasso a qualquer custo, ironicamente, também evitam o crescimento. Os estoicos enxergavam o erro de uma maneira completamente diferente do que a maioria das pessoas vê hoje. Para eles, o fracasso não era algo a ser lamentado, mas sim compreendido e assimilado como parte da jornada. Marco Aurélio nos lembra que aquilo que parece ser um obstáculo pode, na verdade, ser o caminho. Sêneca, por sua vez, nos ensina que um homem sábio nunca vê a adversidade como uma maldição, mas sim como um teste para seu caráter. A filosofia estoica nos dá uma visão clara. Os erros não são derrotas, mas sim desafios necessários para se tornar mais forte. O medo de errar paralisa. Ele impede que tentemos algo novo, que saíamos da zona de conforto, que nos arrisquemos naquilo que realmente desejamos. Mas e se, em vez de fugir do fracasso, passássemos a enxergá-lo como um mestre? O erro nos ensina mais do que qualquer vitória. Quando falhamos, somos obrigados a refletir, a ajustar a rota, a repensar nossas estratégias. A dor da falha nos empurra para além dos limites que acreditávamos ter. Sem fracasso, não há aprendizado real, não há superação. Há uma verdade que poucos aceitam. Quanto mais cedo você aceitar o fracasso como parte da jornada, mais rápido você crescerá. Não se trata de buscar o erro deliberadamente, mas de compreender que ele é inevitável. A perfeição é uma ilusão, e a tentativa de evitá-lo só gera estagnação. Quem tem medo de errar não constrói nada significativo. Quem foge do fracasso, foge do próprio crescimento. A vida é feita de tentativas. Nenhum grande feito foi alcançado sem quedas, sem falhas, sem tropeços. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Walt Disney foi rejeitado inúmeras vezes antes de construir seu império. J.K. Rowling teve seu manuscrito recusado por diversas editoras antes de se tornar uma das escritoras mais bem-sucedidas da história. Em todos esses casos, havia um ponto em comum: a resiliência diante do fracasso. Cada erro serviu de combustível para tentar novamente, com mais experiência e determinação. No estoicismo, há uma ideia fundamental de que devemos focar no que está sob nosso controle, e o resultado de nossas ações nem sempre está. Podemos nos preparar, nos esforçar, dar o nosso melhor, e ainda assim falhar. Mas o que sempre estará sob nosso controle é a forma como reagimos a essa falha. Podemos nos afundar no desânimo ou podemos nos reerguer mais fortes, mais sábios, mais preparados. Essa é a escolha que define os que avançam e os que ficam presos em suas próprias frustrações. O fracasso testa nosso caráter. Ele revela nossa resiliência, nossa humildade para reconhecer erros, nossa capacidade de seguir em frente quando tudo parece perdido. Muitos veem a queda como um motivo para desistir, mas aqueles que realmente conquistam algo na vida sabem que cada falha é uma peça essencial da construção do sucesso. Um guerreiro não se fortalece vencendo sempre. Ele se fortalece enfrentando batalhas difíceis, caindo e levantando. A grande armadilha do fracasso não é o erro em si,
mas a forma como nos apegamos a ele. Algumas pessoas erram e transformam esse erro em uma identidade. Dizem para si mesmas que não são boas o suficiente, que não são capazes, que nunca vão conseguir. Esse tipo de pensamento não é consequência do fracasso, mas sim da interpretação errada dele. O erro não diz quem você é. Ele apenas mostra onde você pode melhorar. Fracassar não significa que você não é capaz. Significa apenas que aquele caminho específico não funcionou. É um convite para reavaliar, para aprender, para ajustar a rota. Se cada erro for visto como uma oportunidade de aprendizado, ele perde seu peso negativo e se torna um degrau para o próximo nível. Mas se for encarado como uma sentença definitiva, ele se torna uma âncora que impede qualquer progresso. Não há evolução sem tropeços. Quem aprende a cair com dignidade, aprende a se levantar com sabedoria. Os estoicos nos ensinam que a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre fortalecer a mente para seguir em frente depois delas. Se a cada obstáculo você pensar, o que isso pode me ensinar? Então o fracasso deixará de ser um inimigo e se tornará um aliado. A verdadeira fortaleza de um indivíduo não está em nunca errar, mas em nunca se deixar destruir pelos erros. Está na capacidade de seguir em frente, de tentar de novo, de extrair o máximo de cada experiência. Aqueles que fracassam e desistem perdem a oportunidade de crescer. Aqueles que fracassam e continuam acabam alcançando o que parecia impossível. O medo do fracasso precisa ser substituído pela vontade de aprender. Enquanto o erro for visto como algo vergonhoso, as oportunidades serão limitadas. Mas quando ele for visto como uma parte natural da jornada, um novo mundo de possibilidades se abre. Não há crescimento sem desafios, não há sabedoria sem experiência, e não há força sem quedas. Os estoicos nos ensinam que a dor do fracasso pode ser suportada com honra, que o aprendizado vem quando aceitamos a realidade como ela é e não como gostaríamos que fosse. Que a vida não nos deve vitórias fáceis, mas que podemos tirar proveito de qualquer experiência. Cada erro é uma lição disfarçada, e cada lição assimilada nos aproxima mais da versão mais forte de nós mesmos. A vida não recompensa aqueles que evitam desafios por medo de errar. Ela recompensa aqueles que erram, aprendem e tentam novamente. O fracasso não é um inimigo, mas um professor exigente que testa nossa determinação. Quem vê o erro como uma maldição, perde a chance de crescer. Mas quem vê o erro como uma oportunidade, descobre um poder que poucos conhecem. O que realmente importa não é quantas vezes você falhou, mas quantas vezes você se levantou. O que define seu destino não é a quantidade de erros, mas a coragem de continuar tentando. Os grandes feitos da humanidade foram construídos sobre uma infinidade de falhas, ajustes e persistência. Nada que vale a pena vem sem tentativas e quedas. Se você falhou recentemente, não se condene. Não se apegue ao erro como se ele fosse a última palavra da sua história. Em vez disso, use-o como um alicerce. Cada cicatriz carrega uma lição. Cada tropeço ensina algo valioso. E cada erro pode ser o início de um caminho ainda maior. A única coisa pior do que fracassar é nunca ter tentado. O erro é passageiro, mas a omissão pode ser eterna. Por isso, quando falhar, e você falhará porque todos falham, lembre-se de que isso não é um fim. É apenas mais um capítulo da jornada. Um capítulo que, se bem aproveitado, te tornará mais forte do que jamais imaginou ser. 5. O coração calmo. Mantenha sua mente imperturbável. Há uma força que não se encontra na brutalidade, nem na imposição do medo, mas na tranquilidade inabalável de uma mente serena. Aqueles que realmente dominam a si mesmos não são aqueles que falam alto, que reagem com impulsividade ou que tentam controlar tudo ao seu redor, mas sim aqueles que aprenderam a manter a paz dentro de si, independentemente do caos externo. O verdadeiro poder não está em vencer disputas insignificantes, mas em permanecer calmo quando tudo tenta te desestabilizar. O estoicismo ensina que não devemos ser como as folhas que se agitam ao menor sopro de vento, mas sim
como a árvore que, mesmo sob tempestades furiosas, mantém suas raízes firmes. Marco Aurélio, que governou um império em tempos de crise, sabia que a serenidade era uma das maiores virtudes. Ele escreveu para si mesmo que a mente deve ser como uma rocha que as ondas incessantes tentam derrubar, mas que permanece firme enquanto a espuma se desfaz ao seu redor. Essa é a essência de um coração calmo, permanecer forte quando o mundo ao redor está desmoronando. Vivemos em uma época onde a agitação é constante. Tudo parece exigir pressa, reações imediatas, urgências criadas por um sistema que não nos dá tempo para respirar. É como se estivéssemos sempre no meio de uma tempestade, esperando pelo próximo impacto, tentando nos proteger de algo que ainda nem aconteceu. E nesse estado de constante alerta, nos esquecemos do que realmente importa: a tranquilidade interior, a capacidade de enfrentar qualquer situação sem permitir que ela roube nossa paz. Ter uma mente imperturbável não significa ignorar o mundo ou ser indiferente ao que acontece. Significa que, independentemente das circunstâncias, você mantém o controle sobre si mesmo. Significa que você não se deixa arrastar pelas emoções momentâneas, não age com impulsividade, não permite que o medo, a raiva ou a ansiedade ditem suas ações. Significa que, diante de qualquer adversidade, você é capaz de olhar com clareza, sem se perder na tempestade de emoções que poderia te consumir. O erro de muitos é acreditar que a paz de espírito depende das circunstâncias externas. Pensam que só encontrarão calma quando tudo estiver bem, quando os problemas forem resolvidos, quando o mundo estiver em perfeita harmonia. Mas essa espera é ilusória. A vida sempre trará desafios, sempre haverá obstáculos, sempre existirão momentos de incerteza. Se sua serenidade depende do que acontece ao seu redor, então ela nunca será verdadeiramente sua. O coração calmo se constrói na aceitação da realidade. Os estoicos nos ensinam que não devemos lutar contra o inevitável, mas sim aprender a fluir com o que não podemos mudar. O sofrimento nasce da resistência, da tentativa de controlar o que não está sob nosso domínio. Quando aceitamos que o mundo segue seu curso, independente da nossa vontade, deixamos de desperdiçar energia com o que não importa e passamos a focar no que realmente está ao nosso alcance. Nossa própria mente, nossas próprias reações, nossas próprias escolhas. Nada tem poder sobre você, a menos que você conceda esse poder. Nenhuma palavra dita contra você pode te ferir, a menos que você permita que ela te afete. Nenhuma ofensa tem força para te abalar, se você decidir que não vale a pena se importar. Nenhuma situação tem o poder de tirar sua paz, se você entender que sua paz não depende de nada além de você mesmo. Quando você aprende a controlar suas reações, descobre que ninguém pode te desestabilizar sem sua permissão. O grande desafio de manter um coração calmo é que o mundo constantemente testará sua paciência. As pessoas vão te provocar, situações inesperadas vão surgir, momentos difíceis vão acontecer. A vida nunca será completamente previsível, e é exatamente por isso que é essencial desenvolver essa estabilidade interior. Quem não aprende a controlar a própria mente se torna escravo dos acontecimentos externos. Vive à mercê das emoções, oscilando entre o entusiasmo e o desespero, como um barco sem leme sendo jogado pelas ondas. Uma mente imperturbável não se forma do dia para a noite. É um treinamento constante, um exercício de consciência. Requer prática diária, requer disciplina para observar seus próprios pensamentos e emoções antes de reagir. Mas, com o tempo, essa força interior se torna inquebrável. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque você aprende que pode enfrentá-los sem se perder neles. Aquele que domina sua mente domina sua vida. Não importa o que aconteça, não importa quantos desafios apareçam, não importa quantas vezes o mundo tente te testar. Se você tem controle sobre si mesmo, nada pode realmente te afetar. O caos pode existir ao redor. Caminho. O primeiro texto não será perfeito. O primeiro treino será difícil. A primeira tentativa pode não dar certo.
mas cada esforço, por menor que pareça, constrói algo maior. A inércia é uma prisão invisível. Quanto mais tempo alguém passa sem agir, mais difícil se torna sair desse estado. É por isso que muitas pessoas passam anos falando sobre o que gostariam de fazer, sem nunca darem um passo concreto. Mas a inércia só é quebrada pelo movimento. O primeiro ato, por mais simples que seja, é o que destrava todo o processo. E uma vez em movimento, a resistência diminui, a clareza aumenta, o progresso se torna inevitável. O tempo é implacável. Aquilo que foi adiado hoje não será mais tão fácil de fazer amanhã. A energia muda, as circunstâncias se transformam, as oportunidades desaparecem. Há pessoas que passam a vida esperando até que, em um certo momento, percebem que o tempo passou e que o que antes era possível, agora já não é mais. A maior tragédia não é falhar, mas nunca ter tentado. Os estoicos também nos lembram da efemeridade da vida. Memento mori. Lembre-se da morte. Esse não é um pensamento mórbido, mas um chamado para a urgência do presente. Você não sabe quanto tempo tem. Nenhum de nós sabe. E se cada dia fosse o último, o que você estaria deixando para trás por não agir? O que ainda está guardado dentro de você, esperando uma permissão que nunca virá? A ação gera transformação. Ela cria oportunidades, abre portas, constrói caminhos. Quem age pode errar, mas quem não age já está errando por antecipação. O medo do fracasso paralisa, mas a única forma de superá-lo é enfrentando-o. Cada vez que você escolhe se mover, mesmo sem certezas, está se fortalecendo. Está provando para si mesmo que não precisa de condições perfeitas, que não precisa de segurança absoluta, que pode simplesmente começar. Não há um momento melhor do que este. O futuro não é garantido e o passado não pode ser mudado. Só existe o agora. E cada agora é uma chance de fazer diferente, de sair do lugar, de construir algo real. O que você faz hoje define onde estará amanhã. Cada escolha de agir ou não agir é uma bifurcação no caminho. E aqueles que entendem o poder da ação sabem que não há tempo a perder. Se há algo que você deseja fazer, comece. Se há um sonho que tem sido adiado, dê o primeiro passo. Se há um medo que tem te impedido de seguir, confronte-o. Porque não há nada mais poderoso do que alguém que compreende que a vida é agora. E que cada mas dentro de você, a tranquilidade permanece intocável. O coração calmo não é um sinal de fraqueza, mas de absoluta força. E aquele que carrega essa paz dentro de si nunca mais será escravo do que acontece fora. 6. A verdadeira riqueza. A felicidade não está fora, mas dentro de você. O ser humano passa a vida inteira em busca de algo. Alguns querem dinheiro, outros querem reconhecimento, muitos querem status e aprovação. Acreditamos que a felicidade está naquilo que ainda não temos, naquele objetivo distante, no sonho ainda não realizado. Vivemos com a sensação de que falta algo, como se houvesse um vazio que precisa ser preenchido com mais posses, mais conquistas, mais validação externa. Mas essa busca nunca tem fim. Quanto mais conseguimos, mais queremos. O desejo nunca se sacia, apenas muda de forma, como uma miragem que recua sempre que tentamos nos aproximar. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, sabia dessa armadilha. Ele escreveu que a verdadeira riqueza não é ter muito, mas ser satisfeito com o que se tem. Uma frase simples, mas que contém uma verdade profunda. O mundo nos ensina que ser rico significa acumular, possuir, ostentar. Mas a verdadeira riqueza não é medida pelo que se tem, e sim pelo quanto se precisa. Aquele que aprende a se contentar com pouco é mais rico do que aquele que possui tudo, mas vive em eterna insatisfação. A mente que está sempre focada no que falta nunca encontrará paz. O desejo constante por mais impede que enxerguemos o valor do que já temos. O homem que tem um teto sobre a cabeça e alimento na mesa, mas inveja quem tem um palácio, vive como um miserável. Já aquele que reconhece o valor das pequenas coisas, que encontra alegria no que é simples e essencial,
carrega uma riqueza que ninguém pode tirar. A paz interior não depende da conta bancária, do reconhecimento social ou das posses materiais, mas da capacidade de apreciar o presente. Os estoicos nos ensinam que o caminho para uma vida plena não está na acumulação, mas no desapego. Não se trata de rejeitar os bens materiais, mas de entender que eles não são a fonte da verdadeira felicidade. Marco Aurélio, um imperador com todo o poder e riqueza à sua disposição, escreveu que devemos viver como se estivéssemos prontos para abrir mão de tudo a qualquer momento, porque, no fim, nada nos pertence de verdade. O que hoje temos, amanhã pode desaparecer. Se nossa paz depende do que está fora, então estamos sempre vulneráveis. Mas se nossa felicidade vem de dentro, nada pode nos abalar. A sociedade moderna nos bombardeia com mensagens de que precisamos de mais para sermos felizes. As redes sociais criam a ilusão de que sempre há alguém vivendo uma vida melhor, mais luxuosa, mais emocionante. A comparação constante nos rouba a gratidão. Passamos a medir nossa vida não pelo que temos, mas pelo que falta em relação aos outros. O resultado? Uma insatisfação crônica, uma sensação de que nunca somos bons o suficiente, nunca temos o bastante, nunca alcançamos o que deveríamos. Mas essa corrida é uma ilusão. Sempre haverá algo a mais para desejar. Sempre haverá alguém que parece estar melhor. E enquanto a mente estiver presa nesse ciclo, a paz nunca será encontrada. O segredo da verdadeira riqueza é a gratidão. Quem aprende a enxergar valor nas pequenas coisas, descobre um tesouro que ninguém pode roubar. O simples fato de estar vivo, de poder respirar, de ter um novo dia para viver, já é um presente imenso. Mas muitas vezes, só percebemos isso quando perdemos algo. Quem já esteve doente sabe o valor da saúde. Quem já passou fome sabe o valor do alimento. Quem já perdeu alguém sabe o valor da presença. A mente acostumada a sempre querer mais, esquece de agradecer pelo que já tem. A filosofia estoica nos ensina a praticar a frugalidade, a viver com menos, para perceber o quanto precisamos de pouco para sermos verdadeiramente felizes. Isso não significa rejeitar o conforto ou evitar o sucesso, mas entender que a felicidade não pode depender disso. Quem só se sente bem quando conquista algo externo está sempre à mercê das circunstâncias, mas quem encontra alegria no essencial é inabalável. O que acontece quando alguém perde tudo aquilo que julgava essencial para ser feliz? Um homem que construiu sua identidade no dinheiro entra em desespero ao falir. Uma mulher que baseou sua autoestima na aparência sente-se perdida quando a juventude passa. Alguém que se definiu pelo status se vê sem valor quando perde sua posição. Tudo o que é externo pode ser tirado, mas aquilo que está dentro nunca pode ser roubado. Se sua paz depende apenas de quem você é, e não do que você tem, então ninguém pode tirá-la de você. A verdadeira riqueza está na liberdade de não precisar de mais nada para ser feliz. Quando você chega a esse estado, todas as posses e conquistas se tornam apenas complementos e não necessidades. Você pode apreciar o que tem, mas não depende disso para se sentir completo. Essa é a grande diferença entre aquele que realmente é rico e aquele que apenas parece rico. A busca pela riqueza externa não é errada, mas não deve ser confundida com a busca pela felicidade. Se o dinheiro vem, que seja bem usado. Se o sucesso chega, que seja apreciado. Mas se essas coisas forem retiradas, que a paz interior permaneça intacta. Isso é o que diferencia um sábio de alguém que está apenas correndo atrás do vento. A pergunta que cada um deve se fazer é: o que me faz verdadeiramente rico? Se a resposta for algo que pode ser tirado, então essa riqueza é frágil. Mas se a resposta estiver dentro de você, então nada no mundo pode te fazer pobre. A verdadeira riqueza é saber que nada externo define o seu valor, que a paz e a felicidade não estão em algo que você precisa buscar, mas em algo que você já tem, se souber enxergar. Quando essa compreensão se instala na mente, a ansiedade desaparece. O medo da perda se dissolve. A corrida pelo mais perde o sentido. O que sobra é a verdadeira liberdade. A liberdade de simplesmente ser,
sem precisar de nada além do que já existe dentro de você. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. 7. O poder da ação. Não adie mais. A hora de agir é agora. A vida não espera. Os dias passam. As oportunidades surgem e desaparecem. O tempo segue seu curso sem se importar com hesitações. Muitos passam anos esperando o momento certo, esperando a motivação perfeita, esperando que todas as condições estejam alinhadas antes de dar o primeiro passo. Mas essa espera é uma ilusão. Não existe o cenário ideal, não existe a garantia absoluta, não existe o instante perfeito. Tudo o que realmente temos é o agora. E quem não age no agora se condena a uma vida de adiamentos e arrependimentos. Os estoicos compreendiam bem a importância da ação. Marco Aurélio, um imperador que enfrentou guerras, traições e desafios imensos, escreveu para si mesmo que não devemos perder tempo filosofando sobre o que é ser bom, mas sim sermos bons imediatamente. Para ele, a virtude não estava na intenção, mas no ato. O pensamento sem ação é estéril. A reflexão sem movimento é inútil. O que nos define não é o que planejamos fazer, mas o que realmente fazemos. Adiar é uma das formas mais sutis de autossabotagem. Muitas vezes, a procrastinação se disfarça de perfeccionismo. Dizemos a nós mesmos que ainda não estamos prontos, que precisamos aprender mais, que o cenário precisa ser mais favorável. Mas, na verdade, estamos apenas alimentando o medo de falhar, o medo do julgamento, o medo de sair do confortável. O perfeccionismo não é um sinal de excelência, mas uma desculpa elegante para não agir. Nada no mundo substitui a experiência. Nenhum livro ensina o que apenas a prática pode mostrar. Nenhuma teoria supera a vivência. O conhecimento acumulado sem aplicação é como uma ferramenta guardada em uma gaveta. Por mais valiosa que seja, não tem utilidade se nunca for usada. O progresso vem do movimento, da tentativa, do erro, da correção. Esperar pela perfeição antes de agir é o mesmo que esperar saber nadar antes de entrar na água. Os estoicos acreditavam que a ação era uma das maiores expressões da sabedoria. Epicteto ensinava que não adianta estudar filosofia se ela não for aplicada no dia a dia. Saber o que é certo e não agir de acordo com isso é desperdiçar a própria vida. Quantas pessoas sabem o que precisam fazer, mas nunca fazem? Sabem que precisam mudar um hábito, iniciar um projeto, tomar uma decisão, mas adiam indefinidamente. E enquanto esperam pelo momento certo, a vida segue, levando consigo as oportunidades que nunca mais voltarão. Aqueles que realizam grandes feitos não são os que esperam sentir-se prontos, mas os que começam antes de estarem preparados. Cada ação gera aprendizado, cada passo ensina algo novo. O medo do fracasso se dissolve quando se percebe que o erro faz parte do momento que passa sem ação, é um momento desperdiçado. 8. A arte da paciência. O tempo trabalha a seu favor. Tudo que realmente vale a pena na vida exige tempo, mas na pressa desenfreada do mundo moderno, a paciência se tornou uma virtude rara. Queremos resultados imediatos, mudanças instantâneas, sucessos rápidos. Se algo não acontece no nosso tempo, sentimos frustração, ansiedade, impaciência. No entanto, é justamente a espera que fortalece, que lapida, que prepara. O tempo não é um inimigo, mas um aliado para aqueles que sabem aproveitá-lo. Os estoicos compreendiam que a vida segue seu próprio fluxo, independente da nossa vontade. Epicteto nos lembra que devemos aceitar o que não controlamos, e o tempo é uma dessas coisas. Lutar contra ele é inútil. O crescimento verdadeiro não acontece no ritmo que queremos, mas no ritmo necessário. Um grande carvalho não se torna imponente em poucos meses. Ele leva anos, décadas, enfrentando o vento, a chuva, o sol, até que suas raízes se tornem profundas e seu tronco firme. Da mesma forma, qualquer grande conquista exige maturação. A impaciência nasce da ilusão de que temos controle absoluto sobre a vida. Queremos que os resultados venham no nosso ritmo, que tudo aconteça conforme planejado.
Mas a realidade não funciona assim. Nem sempre o tempo em que desejamos que algo aconteça é o tempo certo. Às vezes, é necessário esperar, fortalecer-se, aprender lições que só podem ser compreendidas com o passar dos dias. Aqueles que querem tudo agora, que se desesperam diante da espera, frequentemente tomam decisões precipitadas, sabotam o próprio progresso e desistem no meio do caminho. Mas quem entende que cada fase da jornada tem seu propósito, sabe que a paciência não é apenas esperar, mas continuar trabalhando, confiando que o tempo trará os frutos no momento certo. No mundo natural, nada se desenvolve instantaneamente. Uma semente não germina do dia para a noite. O corpo humano não se fortalece com um único treino. O aprendizado profundo não acontece em poucas horas. Tudo o que é sólido exige tempo. E é justamente esse tempo que dá valor às conquistas. O que vem fácil, vai fácil. O que é construído lentamente, com esforço e persistência, se mantém firme. Marco Aurélio sabia que a paciência era uma virtude essencial. Ele governou em tempos difíceis, enfrentou crises, traições, batalhas. Se tivesse tomado decisões impulsivas, se tivesse se rendido à pressa, poderia ter comprometido não apenas seu reinado, mas o futuro de todo um império. Mas ele compreendia que cada escolha precisa de reflexão, que cada passo deve ser dado com firmeza, não com ansiedade. O mundo moderno vende a ideia de atalhos, de recompensas imediatas, de fórmulas rápidas para o sucesso. Mas os verdadeiros mestres de qualquer área sabem que a excelência vem com o tempo. Um grande artista não nasce pronto, ele passa anos refinando sua técnica. Um sábio não acumula conhecimento em poucos dias, mas através de uma vida inteira de estudo e experiência. Quem entende isso, aprende a valorizar o processo, e não apenas o resultado. A paciência não significa passividade. Não é sentar e esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Pelo contrário, é continuar agindo, aprendendo, crescendo, mas sem desespero, sem ansiedade, sem querer forçar um resultado antes do tempo. É confiar que, se estamos no caminho certo, o que é nosso virá. Muitos desistem porque não veem resultados imediatos. Iniciam um projeto, começam a treinar, iniciam um novo hábito, mas diante da falta de progresso rápido, perdem a motivação. Mas a verdade é que a maior parte do crescimento acontece de forma invisível, subterrânea, como as raízes de uma árvore que se expandem antes que qualquer folha surja na superfície. A impaciência é uma das maiores inimigas do progresso. Ela faz com que as pessoas pulem etapas, que tentem atalhos que, no fim, só levam a mais frustração. Um alicerce mal construído pode fazer um prédio inteiro desabar. Uma fundação sólida, por outro lado, mesmo que leve tempo para ser erguida, garantirá estabilidade para sempre. Aquele que compreende o valor do tempo se torna inabalável. Ele não se desespera diante dos desafios, não se frustra porque algo ainda não aconteceu. Ele continua avançando, porque sabe que cada dia de esforço é um tijolo na construção do seu futuro. Quem cultiva a paciência não apenas alcança mais, mas também desfruta mais, porque entende que cada momento tem seu valor, que a jornada é tão importante quanto a chegada. O tempo não pode ser apressado, mas pode ser bem aproveitado. Enquanto a colheita não chega, cuide do solo, fortaleça as raízes, refine suas habilidades. Grandes feitos não acontecem de um dia para o outro, mas cada dia bem vivido é um passo na direção deles. E no final, quando você olhar para trás, verá que cada momento de espera teve um propósito e que a paciência foi, na verdade, sua maior aliada. 9. A paz interior. Encontre sua paz dentro de você. No meio do barulho do mundo, há um espaço de silêncio dentro de você. Ele não pode ser encontrado em lugares externos, nem comprado nem concedido por outra pessoa. Essa paz interior sempre esteve aí, esperando para ser descoberta, mas poucos a acessam, pois passam a vida inteira buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Correm atrás de status, dinheiro, validação e se frustram ao perceber que,
mesmo conquistando tudo isso, ainda sentem um vazio. Isso acontece porque a verdadeira paz não vem de algo externo, mas da forma como você escolhe enxergar a vida. O estoicismo nos ensina que o mundo exterior nunca estará sob nosso controle. As pessoas vão agir como querem, as circunstâncias podem mudar de um momento para outro e nada do que está fora de nós é garantido. No entanto, o que sempre estará ao nosso alcance é o estado da nossa mente. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem de dentro, não dependa de coisas externas para encontrá-la. Se a sua paz depende de algo ou alguém, então ela não é real. É apenas uma ilusão temporária que pode ser destruída no instante em que a realidade muda. A busca pela paz se torna impossível quando acreditamos que ela está no futuro, em uma conquista, em um momento ideal que ainda não chegou. Pensamos que seremos finalmente tranquilos quando tivermos estabilidade financeira, quando formos reconhecidos pelo nosso trabalho, quando encontrarmos o relacionamento perfeito. Mas essa espera nunca acaba, porque a mente sempre encontra um novo motivo para adiar a paz. É por isso que muitos, mesmo conquistando o que desejavam, continuam inquietos. A paz verdadeira não nasce da ausência de problemas, mas da capacidade de manter a serenidade mesmo no meio do caos. O erro da maioria é acreditar que só poderão sentir tranquilidade quando tudo estiver resolvido. Mas sempre haverá desafios, sempre haverá imprevistos, sempre haverá algo que poderia ser diferente. Se você só pode estar em paz quando tudo está perfeito, então você está entregando sua serenidade ao acaso, tornando-se refém das circunstâncias. O que acontece ao seu redor não tem o poder de afetar sua essência, a menos que você permita. Você pode estar no meio da maior tempestade e ainda assim manter a mente serena. Assim como o oceano, que pode estar agitado na superfície, mas mantém uma calmaria absoluta em suas profundezas, você também pode desenvolver essa tranquilidade interna que permanece intocável, independentemente do que aconteça. A inquietação surge quando resistimos à realidade. Queremos que as pessoas ajam de determinada forma, que a vida siga um roteiro previsível, que as coisas aconteçam exatamente como imaginamos. Quando isso não ocorre, sentimos frustração, raiva, ansiedade, mas os estoicos compreendiam que a realidade não se curva à nossa vontade. Quanto mais aceitamos que o mundo tem sua própria dinâmica, menos sofremos. Isso não significa resignação, mas sabedoria. Significa entender que lutar contra o inevitável só gera sofrimento desnecessário. Significa saber onde colocar sua energia, não tentando mudar o que está fora do seu alcance, mas cultivando a tranquilidade dentro de si. A paz interior também é construída na simplicidade. O excesso de desejos e a necessidade constante de mais são grandes inimigos da serenidade. Quando acreditamos que precisamos de muitas coisas para sermos felizes, criamos uma inquietação permanente. Sempre haverá algo faltando, sempre haverá algo a melhorar. Mas quando aprendemos a valorizar o presente, o essencial, descobrimos que já temos tudo o que precisamos. Isso não quer dizer que não devemos crescer ou buscar objetivos, mas sim que não podemos condicionar nossa paz a algo que ainda não temos. Quem aprende a estar em paz no agora, nunca será abalado pelo que pode ou não acontecer depois. A verdadeira tranquilidade não significa ausência de emoções, mas controle sobre elas. O medo, a raiva e a ansiedade não precisam ser inimigos, desde que sejam compreendidos e administrados. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho ali. Da mesma forma, você não pode evitar que pensamentos negativos surjam, mas pode decidir não alimentá-los. Praticar o silêncio interno é um dos caminhos para encontrar essa paz. O mundo está sempre tentando nos puxar para fora de nós mesmos, com distrações, notícias, opiniões alheias. Mas quem nunca para se ouvir, para observar sua própria mente, jamais encontrará tranquilidade. Criar momentos de introspecção, reduzir o ruído, cultivar o hábito da reflexão silenciosa. Tudo isso fortalece a paz interior.
As provações da vida são inevitáveis, mas sofrer por elas é uma escolha. Quando você aceita essa verdade, descobre uma liberdade que poucos conhecem. Você pode perder dinheiro, pode ser traído, pode enfrentar dificuldades, mas se sua paz estiver dentro de você, nada disso terá o poder de te destruir. Você se tornará inabalável. A paz interior não é um destino distante, mas uma decisão diária. Ela não surge de algo que ainda vai acontecer, mas da forma como você escolhe viver cada momento. Ela não depende de nada além de você mesmo. E quando você finalmente percebe isso, entende que nada externo pode tirar sua serenidade, porque a verdadeira paz sempre esteve onde você menos procurava, dentro de você. 10. O caminho do meio. Evite os extremos. Busque equilíbrio. Existe uma força silenciosa, mas poderosa, que sustenta tudo o que é duradouro: o equilíbrio. No mundo natural, ele se manifesta de inúmeras formas. O dia cede lugar à noite, as estações se alternam, o rio corre sem pressa, mas sem parar. Nada que é extremo permanece por muito tempo sem colapsar. No entanto, os seres humanos parecem se afastar dessa harmonia constantemente. Vivemos entre excessos, oscilamos entre impulsos descontrolados e rigidez extrema, entre a busca insaciável por prazer e a negação total daquilo que nos faz bem. Mas toda a sabedoria, desde os tempos mais antigos, ensina a mesma verdade. A virtude está no caminho do meio. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Sêneca alertava sobre os perigos do exagero, ensinando que a felicidade não está em ter tudo o que se deseja, mas em saber o que realmente importa. Marco Aurélio, como imperador, tinha poder absoluto, mas escolheu a moderação como princípio de vida, recusando-se a se entregar aos excessos que a sua posição lhe permitia. Ele sabia que aqueles que não controlam seus impulsos se tornam escravos deles. O caminho do meio não é uma renúncia, mas uma escolha consciente de não permitir que nada tome conta da mente e do espírito. O mundo de hoje nos incentiva a extremos. Ou trabalhamos até a exaustão, ou nos entregamos à preguiça. Ou consumimos sem limites, ou nos privamos de tudo. Ou buscamos prazer constante, ou rejeitamos qualquer tipo de diversão. Mas a verdadeira liberdade não está em nenhum desses polos. O equilíbrio não é a falta de movimento, mas o movimento certo, na medida certa. É encontrar a dose exata entre disciplina e descanso, entre ambição e contentamento, entre controle e aceitação. Aqueles que vivem nos extremos sempre sofrem as consequências disso. O excesso de prazer leva à insatisfação constante, pois nada nunca é suficiente. O excesso de rigidez leva à amargura, pois a vida se torna uma batalha contra a própria natureza. Quem busca apenas o conforto perde a força da resiliência. Quem vive apenas no sacrifício perde a alegria de existir. A sabedoria está em saber dosar, em entender que cada coisa tem seu momento, que não é preciso ir de um extremo ao outro para encontrar sentido. Nada que cresce rápido demais se sustenta. O equilíbrio é o que torna as conquistas duradouras. Um corpo forte não se constrói com dietas extremas ou treinos brutais, mas com constância. O aprendizado profundo não acontece com memorização forçada, mas com estudo contínuo. A mente não encontra paz na busca intensa pela felicidade, mas na aceitação serena do presente. Tudo que vale a pena exige tempo, paciência e uma caminhada sem pressa, mas sem estagnação. Muitas pessoas vivem suas vidas como uma chama que queima rápido demais. Correm, consomem, exageram, sentem-se intensamente vivas por um breve momento, mas depois se esgotam. O cansaço chega, a frustração toma conta, e percebem que não há como sustentar esse ritmo. A mente precisa de pausas, o corpo precisa de descanso, a alma precisa de momentos de silêncio. O equilíbrio não é um luxo, é uma necessidade. O caminho do meio também é o caminho da sabedoria. Quem aprende a evitar os extremos desenvolve clareza, toma melhores decisões, vive com mais paz. Quando a mente não está sendo puxada de um lado para o outro, ela consegue enxergar com mais precisão. A paciência se torna mais natural,
os impulsos perdem a força e as escolhas passam a ser feitas com consciência. A grande armadilha da modernidade é a pressa. Queremos tudo agora, sem perceber que a construção de algo sólido exige tempo. O estoicismo ensina que devemos ter serenidade para aceitar que nem tudo acontecerá no nosso ritmo. O sucesso verdadeiro não é o que vem rápido, mas o que se mantém. A felicidade real não está na euforia passageira, mas na calma de saber que se está no caminho certo. Quem busca equilíbrio não é fraco, pelo contrário, é mais forte do que aqueles que vivem sendo arrastados pelos próprios desejos e medos. É preciso disciplina para dizer não ao excesso e coragem para não se deixar levar por impulsos. O verdadeiro domínio sobre si mesmo não está em evitar a vida, mas em saber vivê-la com consciência. A vida é feita de ciclos, de momentos de avanço e momentos de pausa. Quem aprende a respeitar esse fluxo descobre um tipo de liberdade que poucos conhecem. O equilíbrio não é um destino, mas um estado de presença, uma forma de caminhar sem pressa, sem desespero, mas sempre em frente. E quando você aprende isso, percebe que a paz nunca esteve nos extremos, mas sempre no centro, onde a vida acontece com plenitude e propósito. Você está pronto para superar seus limites? O poder está em suas mãos, a cada pensamento, a cada escolha, a cada ação. Como diz Marco Aurélio, o que está em nossos pensamentos é o que somos. Agora é hora de despertar. E se você chegou até aqui, quero saber. Comente, eu fiquei até o final, para que eu saiba que você faz parte daqueles que realmente estão comprometidos com o próprio crescimento. Não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscrever para não perder os próximos vídeos e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vamos juntos nessa jornada. Espero você no próximo vídeo. Até breve.